programa IBTV, eu tenho a honra de receber Natália Valéria. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, muito feliz de estar aqui. Nós que estamos felizes de recebê-la. Obrigada. Natália, quando despertou em você a sua expertise e como foi a tua especialização? Fala um pouquinho da tua trajetória profissional para nós. Tá, eu sou micropigmentadora, tatuadora e trabalhava já nessa área e conheci o projeto Tatuagem é Vida, onde eu me interessei, me encantei, né, pela arte da reconstrução de areolas para ajudar mulheres, né? Eu não tinha noção do movimento, de quantas pessoas precisavam desse procedimento de areolas e eu fui me encantando e fui me envolvendo, né? E hoje eu atendo o Brasil todo, tenho alunas, né, em todos os cantos também. Natália, como que é realizada essa técnica, né, de micropigmentação de areola e qual o objetivo desse procedimento? Porque a gente sabe que muda vidas, né? Sim, transforma vidas, né? É. O procedimento ele é bem tranquilo de ser feito, né? Não é uma técnica invasiva, é bem tranquila. E aí faço a marcação, é todo um procedimento bem tranquilo mesmo. É muito, muito artístico, né? Então eu sempre tenho um lado normalmente como referência da mulher. Então eu sempre vou pegar características, tonalidade, formato, né? Para entregar um trabalho sempre bem natural e bem real mesmo. E quanto tempo leva para realizar? Em torno de 1h30, né, a 1 hora, são etapas que ela chega, a gente conversa, né, sobre o procedimento e aí vai realizar todo o procedimento mesmo. É bem tranquilo, não é nada dolorido para elas, até porque toda pessoa que passa pela perda de areola ou mamilo, normalmente ela perde sensibilidade local ali, então é bem tranquilo mesmo ser feito. Inclusive essa é a próxima pergunta, né? Quais são os casos? Em que casos as pessoas procuram essa técnica? Olha, quando eu iniciei, eu achava que era só caso de câncer de mama, né? Achava que só as pessoas que perdem areolas são pessoas que passam pelo tratamento. E aí eu fui descobrindo um outro universo, uma demanda muito grande de perda areolar em cirurgias estéticas. Ou seja, cirurgias estéticas. Cirurgias estéticas. Há um grande índice, né, de perda areolar em mulheres que passam pela redução das mamas. Então, a necrose, a perda de areolas é muito grande. E não só em casos também de perda total, mas, por exemplo, toda pessoa que ela passa por uma cirurgia mamária, né, onde há necessidade do recorte ali, ela fica com falhas. Então, independente se é uma falha pequena, né, ou a perda total, a micropigmentação, ela faz esse trabalho esse ajuste, né? É uma técnica que eu falo fica muito natural, né, fica muito delicado. Então, a gente sempre vai seguir tudo que a pessoa tem de real, tonalidade, para sempre ficar bem próximo, né? Para que ela se identifique com o procedimento. E além de mulheres, quais os outros grupos que podem se beneficiar com essa reconstrução? Mulheres, homens, pessoas que passam pela transição de gênero, né? Não se fala muito, mas homens também fazem muita cirurgia nas mamas, né? Existe a cirurgia de ginecomastia, que é a redução das mamas. E para eles incomoda muito, né? Os casos de homens que eu atendo, eles sempre falam que é muito difícil tirar a camiseta, né? Então, eles se abalam tanto quanto as mulheres, né? Porque sempre fica aquela falhazinha ali em volta e as pessoas sempre vão ficar questionando, né? Atendi até recentemente um rapaz que ele falava, olha, eu não conseguia tirar a camiseta no futebol, porque as pessoas já olhavam a minha areola ali e uma cirurgia super tranquila, bem comum de homem fazer, né? E fala um pouquinho sobre o projeto social Tatuagem é Vida. Esse projeto é um projeto muito lindo, que beneficia muitas mulheres, muitas pessoas, né, que passam pelo tratamento do câncer de mama e faz o tratamento pelo SUS, não tem condições, né, de pagar pelo procedimento e a gente entra aí fazendo esse procedimento todo voluntário, todo gratuito. Que lindo, Natália. É muito lindo, ressignifica vidas, né, transforma vidas mesmo. E Natália, como que você se sente sendo reconhecida e premiada por esse trabalho que você vem desenvolvendo? Muito grata, né? Muito feliz. É muito gratificante saber que essa arte ela pode realmente transformar muitas vidas, pode tocar muitas pessoas. E um prêmio como esse traz muita visibilidade para esse mercado, né? É uma área que ela precisa ser mais vista, as pessoas precisam conhecer mais. É muita gente precisando desse procedimento. E como é algo muito íntimo, né? As pessoas não falam tanto. Até mesmo as pacientes que têm a perda ali, é algo que elas guardam muito para elas. Então, um prêmio mundial, um prêmio nacional, que são os prêmios que eu tenho, traz mais visibilidade para esse mercado mesmo. Então, sou muito grata. Natália, Obrigada. Foi uma honra ter recebido você no nosso programa. Obrigada. Você é uma simpatia. Obrigada. Além de ser uma grande profissional,
Muito obrigada, Ai, estou muito parabéns feliz. por transformar vidas. Muito obrigada. O teu papel realmente é um papel muito importante na sociedade. É, muito. Muito obrigada. Obrigada. E o programa IBTV volta já já. Programa IBTV dando continuidade à nossa entrevista inicial com o Dr. Barreto, né, Rosalvo Barreto. Dr. Rosalvo, muito obrigada por ter aceitado, ter voltado aqui ao programa para que possamos falar sobre os projetos futuros. Na verdade, nós temos muitas perguntas, né? Sim. Mas como é um assunto realmente que é de interesse do nosso público, né? O empreendedorismo, de todas as formas, ele é muito importante para quem quer iniciar um processo, né, de empreender. Fala um pouquinho para nós sobre os projetos de vocês e sobre a estrutura da Rosalvo Barreto, consultoria. Nossa empresa é especializada em consultorias ao mercado imobiliário, Sim. especificamente imobiliárias, desde abertura de uma imobiliária até expansão de uma imobiliária. Atuamos há 30 anos, eu já tenho 5 top de marketing, a gente já tem Sim. muito destaque em marketing. Hoje, dos nossos clientes, pelo menos metade, pasme, virou líder. Olha. Da sua cidade, quer dizer, a gente já tem muita experiência nesse sentido. A gente tem um processo onde a gente, agora para o próximo ano, a gente está estruturando ainda mais o nosso EAD, que foi uma coisa que eu não esperava. Na verdade, o que acontece? Nós temos cursos para empresários do mercado imobiliário, ou pessoas que querem estruturar, ou corretores que querem montar imobiliário. E aconteceu assim, a gente tinha um patrocinador que queria patrocinar cursos. Só que a gente já tinha um patrocinador lá dentro e eu não gosto de colocar concorrentes. Claro. Eu falei, olha, vai ter um EAD, a gente tem um EAD, desculpe, mas eu acho que não vale a pena. Quando eu fui levantar, a gente tinha mais de 4.000 pessoas dentro do EAD. Resultado, conversamos com ele e eles entraram no nosso projeto, nós refizemos todo o EAD, que inaugura agora, totalmente inovado, com estúdios e tal. Então a gente vai ter uma gama completa de cursos para imobiliárias e pessoas que queiram estruturar e fazer a gestão da sua imobiliária. E a gente presta consultoria a essas imobiliárias também no Brasil. Então, o nosso escritório fica em Curitiba, onde a gente muda de sede para uma sede também dobrando de tamanho agora no próximo ano. Também temos uma filial na Flórida, onde a gente tem parceiros lá que nos auxiliam. Até porque o nosso trabalho é muito, pela questão da minha agenda, acaba sendo muitas vezes à distância. Sim. Mas assim, o próximo ano promete muito para o mercado imobiliário e lógico que a gente é obrigado a se estruturar, é obrigado a estar pronto para atender essa demanda. Que vem sendo necessária. Isso é uma exigência até de mercado, né? Exatamente, exatamente. E como projetos, não só Estados Unidos, mas vocês querem ou, enfim, intencionam ir para a Europa e para qual outro continente? Eu já fiz trabalhos em Portugal, Tá. né, quando me chamam, sim, porque depende muito da imobiliária, ou do grupo imobiliário, ou da franquia imobiliária que nos chama. Então, eu já fui contratado por construtoras brasileiras para fazer estudos no México. E como que é a lei? Que isso é uma curiosidade. É diferente a lei para montar, para estruturar uma imobiliária aqui no Brasil, a dos Estados Unidos Sim. E da Europa são... Totalmente, totalmente. Aí, é óbvio, essa questão de lei, essa questão contábil... Não é vocês que fazem? Não, porque... Mas vocês indicam profissionais? Indica. Tem uma parceria? Já dá toda a estruturação. Ótimo. Por quê? A grande complicação hoje, obviamente, porque hoje, principalmente os Estados Unidos, ele tem o advogado especialista nisso. Sim. O advogado... Então, não é como no Brasil que você vai encontrar um advogado que faz tudo. Um corretor de imóveis que faz tudo. Não, lá você vai encontrar especialistas. Entendi. Então, quando a pessoa vai abrir... Uma coisa muito importante para o teu público, montar uma empresa nos Estados Unidos é a coisa mais fácil do mundo. Sim, monta de um dia para o outro. Monta de um dia para o outro. A burocracia é muito menor do que no Brasil. Óbvio, como é que eu quero montar, como é que eu quero trabalhar, como é que eu quero caminhar, aí são as próximas perguntas. Não adianta você montar uma empresa sem ter prosperidade. Aí você montou. Então, por isso que eu digo que é um pouco mais delicado do que simplesmente montar. Entendeu? Por exemplo, no nosso caso, eu tenho uma empresa lá, nós temos um endereço lá, nós temos parceiros lá, mas pela minha agenda, eu estou lá a cada 4, 5 meses, eu não estou lá direto. Entendeu? Então, o que a pessoa está buscando?
imobiliárias no Brasil, que eu já auxiliei a montar filiais lá, para que possa atender o brasileiro comprando imóvel lá. Isso pode ocorrer. Então depende do que a pessoa está buscando. Mas o meu público fora, Portugal, Espanha, o meu público maior nesse sentido é o brasileiro que já está lá. Ele já venceu esse desafio. O brasileiro que está indo para... Ele procura gerência, Boa. ele procura uma assessoria Para competir melhor. para competir melhor. E para ganhar mercado, né? Exatamente. E o brasileiro, ele é uma pessoa agressiva, ele é uma pessoa forte, né? Sim, exatamente. Bom, para finalizar, né, essa entrevista, o que você gostaria de deixar? Vou deixar o tema bem livre para que você fale para o nosso espectador. O nosso escritório está à disposição, se você atua com o mercado imobiliário, se você pretende atuar com o mercado imobiliário, especificamente a questão da imobiliária. Se você que está nos ouvindo, você trabalha com o cleaning fora do Brasil, o que é o cleaning? Para quem não sabe, aqui brasileiros, é a pessoa que faz a limpeza de imóveis. Se você trabalha com reformas, você quer crescer, você está com a sua esposa morando nos Estados Unidos, para que caminho que nós vamos? O que nós vamos fazer? O que é um property manager? É possível, não é possível? Já sou property manager, qual é meu processo? Como é que eu estruturo? A nossa empresa tem capacidade, tem estrutura para auxiliar você nesse sentido e fazer a sua imobiliária crescer. Olha, que maravilha. Doutor Rosalvo, eu teria mais perguntas para fazer, né? Fica aqui o convite para que volte em setembro ao nosso programa para que a gente possa falar mais a respeito. Maravilha. Até trazer alguns exemplos. Ok, vamos sim contar alguns cases. Exato. É legal para a pessoa ter uma ideia de... Posso trazer 2, 3 cases imobiliárias que começaram. Não vou falar, mas eu tenho imobiliárias que começaram, onde a dona ela era funcionária de uma usina de álcool, foi assumir a imobiliária com o pai e virou a maior da cidade. Viu? Então, isso tudo a gente pode falar. Vamos sim. Vamos para inspirar pessoas. O programa IBTV, então, volta já já. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Programa IBTV no quadro Pessoas Incríveis. Eu tenho o prazer de receber Simone Machado, ela que é psicanalista de sucesso no Rio Grande do Sul e agora Brasil, né, Simone? Ai, Júlia, um prazer estar aqui com você hoje e falar de psicanálise e hipnose. Tu sabes que é um amor meu. Sim. Né? E um prazer conversar sobre esse tema que é bem importante no dia a dia. O tema que nós vamos falar é sobre ciúmes. Ai. É algo que nós não falamos ainda no programa e eu tenho certeza que quem está nos assistindo deve estar assim, curioso, porque quem já não teve ou passou por algum ciúme? E que sentimento ruim, né? É que sentimento ruim. Ninguém gosta da sensação, do sentimento dos ciúmes. Simone, o que causa essa sensação? O que causa esses ciúmes nas pessoas? Fala um pouquinho para nós. É a projeção que ela tem no outro, que ela gostaria de ser e não é? Ou ela não gostaria que essa pessoa tivesse? Fala um pouquinho para nós. Eu acho que é de tudo isso um pouco, Júlia. Tudo isso um pouco. Ela pode ter várias origens, várias bases, né? Tá. Mas a principal é que o ciúmes ela é uma insegurança. O ciúmes ela vai estar caracterizado numa baixa autoestima. Entendi. A origem disso pode ser muitas, porque nas relações a manifestação, o sentimento, né, aquele afeto dos ciúmes, vai mudar do tipo de relação. Então, por exemplo, os ciúmes, quando a gente fala dos ciúmes, Freud fala dos 3 tipos de ciúmes, né, que a gente tem o ciúmes normal, o projetivo, que é esse que você falou, e aquele ciúmes que ele é mais intenso, que ele é o delirante, que é o que a gente vê aí, notícias, tragédias, situações. Isso seria uma patologia? É uma patologia. O ciúmes delirante, ele é patológico, né? Só que, na maioria das vezes, as pessoas lidam com o ciúmes como se fosse um fator normal de cotidiano, ainda que aquela sensação seja muito ruim, dependendo do nível e do grau desse ciúme manifestado, né? Então, dos ciúmes a gente vai dividir em 2 situações, Júlia. Das relações de posse, do ser ou do objeto da questão. E o ciúmes pode ser a 2, que é aquela inveja, ou ele pode ser a 3, a 4. Entendi. Né? E não existe, assim, por exemplo, na psicanálise, a gente não pode falar que existe, que a pessoa fala assim, uma inveja branca. Isso não é uma existe. desculpa já, né? Entendi. Tô querendo me desculpar porque não gosto dessa sensação de ver no outro aquilo que eu gostaria de ter. Esse é o projetivo de determinadas partes, a gente pode delinear de uma outra forma. O projetivo, ele vai dizer assim, eu tô com ciúmes de você,
né? Mas daqui a pouco eu tô querendo fazer algo e eu tô me contendo, eu tô recalcando isso em mim e eu começo a projetar para você que você tá fazendo alguma coisa. Entendi. Né? Uhum. O delirante não. O delirante ele já vai afirmar que você está fazendo e você vai dar provas, você vai dizer, você vai, né, contextualizar, vai mostrar e não vai adiantar Não porque vai essa adiantar. pessoa está convicta de que algo há ali. O que se pode fazer para evitar isso? O sentimento de ciúme existe? É difícil, né? Teria que ser o quê? Um tratamento, um consultório? Depende do nível do ciúme. Sentir os ciúmes, ele é normal. O que ele não pode é te afetar. Ele não pode te impedir. Não pode, por exemplo, seu companheiro ou sua companheira, você não pode se arrumar, você porque ele não quer, porque ela não gosta, né? E aí ele começa a patologia. Uhum. Então, a melhor forma de tratamento é a terapia. Tá. Por que a terapia? Daí da terapia a gente pode ter várias ferramentas de apoio, né? Tá. Então, da terapia para que você entenda o que está fazendo você se sentir insegura. Entendi. E dessa terapia você falou hipnose. amo. Tá, vamos falar sobre a hipnose. Como que ela ajuda? Como que funciona a hipnose? Para quem não entende nada sobre hipnose, como funciona? Tá. Deixa eu só fazer uma colocação. Claro, claro. Num tratamento para uma questão como essa, como ciúme, insegurança, baixa autoestima, talvez só fazer uma hipnose Não vá... ela vai ficar no superficial, assim como Tá. tem outras terapias. Claro. Então você não vai curar. Uhum. E a cura, ela é relativa. O que é curar? É olhar e entender o porquê que eu tenho isso e como que eu vou lidar com isso para que não me perturbe, para que eu não prejudique o outro também com esse sentimento, com essa angústia. Perfeito. Né? Então, dependendo da terapia, você só vai colocar um band-aid e fazer de conta que está tudo bem. Essas Entendi. afirmações positivas eu acho muito perigoso, Julie. Então, a hipnose, como funciona? Ela vai fazer com que a sua energia, o seu pensamento, baixe a sua frequência neural, para que através da busca de memórias simbólicas ou reais, né, Tá. você enfrente aquilo. Entendi. E faça esse contorno, não de apagar. Há muito mito na hipnose, né? Que apaga ou que você não controla. Isso não é fato, isso não é verdade, né? O que a gente vê é a hipnose de palco é outra coisa. A clínica, a hipnose clínica, ela é totalmente fundamentada, né? Entendi. E essa hipnose vai fazer com que você compreenda o processo tirando aquela angústia e você aprenda a lidar com aquilo que está te provocando aquele sentimento, aquela emoção ou aquele afeto. Ou seja, é importante procurar um profissional para que ele possa dizer qual tipo de tratamento para poder ajudar e qual o grau da tua patologia também, né? Exatamente. Esse tipo de sentimento eu não aconselho porque ele é perigoso, Julia. Sim. Ele é muito perigoso. Né? Assim como o normal é tranquilo, sentir isso no dia a dia, mas não tratar com um profissional adequado, que pode te fazer recorrências ou te causar depois, porque pode ser que uma técnica te alivie agora, mas ela vai deslocar isso. Entendi. Para outras situações aprofundadas às vezes. Então, profissional habilitado, correto, registrado, né, Júlia? Claro. Isso é muito importante. Ótimo. Bom, nós vamos convidar a Simone para ela voltar ao nosso programa, para nós continuarmos esse assunto, né? Porque é algo que não se consegue falar em 1 ou 2 ou 3 programas, né? Ele é extenso. Ela é extensa. A psique humana é linda, grandiosa e intensa. Intensa. Tá certo. Muito obrigada. Simone, antes de terminar, eu sempre gosto de pedir uma mensagem ao nosso espectador. O que tu poderias dizer para aquele espectador que está assistindo e que, nossa, isso que ela está falando está ressoando em mim? Eu acredito que o autoconhecimento, Julie, é fundamental para erradicar no ser aquelas sensações e sentimentos que o angustiam. Perfeito. Não é buscar fora, jamais. É sempre dentro. Nunca fazer um espelho. As redes sociais adoecem. Mas olhar para dentro numa busca correta, concreta. Gostei desse gancho, as redes sociais adoecem. É o próximo tema. Vamos falar sobre isso.
Simone, muito obrigada Eu mais que uma vez. agradeço a vocês todos. E o programa IBTV volta já já. Programa IBTV no quadro Direito e Justiça, eu tenho a honra de receber o Dr. Vinícius Bicalho, diretamente dos Estados Unidos, para o nosso programa. Obrigada pela presença. Olá, Júlia, é um prazer estar aqui com você. Doutor, fala um pouquinho para o nosso espectador da sua grande, né, e de sucesso trajetória profissional. Júlia, eu sou advogado há 22 anos, advogado inicialmente formado no Brasil. Aqui eu tenho uma carreira longa na área de direito empresarial, estruturações patrimoniais, principalmente a parte de direito patrimonial e planejamento tributário. No meio da minha carreira, eu fui para os Estados Unidos, fiz um mestrado e me tornei advogado nos Estados Unidos. Hoje eu sou advogado tanto no Brasil, Estados Unidos e Portugal, são os países onde nós temos escritórios do Bicalho. A minha atuação pessoal é limitada aos Estados Unidos, eu tenho sócios aqui no Brasil e em Portugal, e hoje nós tentamos mostrar para o mundo um pouco do bom brasileiro, o brasileiro que quer ir para o exterior e prosperar, tanto as pessoas físicas quanto os negócios brasileiros ao redor do mundo. Sim, fala um pouquinho para nós, mais detalhado, o seu trabalho lá nos Estados Unidos para o brasileiro. Nos Estados Unidos, hoje nós ajudamos as empresas que querem se internacionalizar, ou seja, a empresa que está no Brasil e quer ir para os Estados Unidos para fazer negócio, e principalmente o brasileiro que quer se mudar para os Estados Unidos. Nós temos hoje muitos profissionais qualificados no Brasil que desejam ter uma carreira internacional. Sim. São médicos, advogados, contadores, engenheiros, dentistas, enfermeiros, que desejam ir para os Estados Unidos para poder também exercer sua profissão e mostrar um pouco do melhor brasileiro para o mundo. E aí vocês dão toda essa assessoria, vocês têm toda essa assessoria à disposição, né, de quem quer. Tem algum exemplo, algum case que você gostaria de falar? Nós temos vários cases, né? Cases de médicos, advogados, engenheiros, empresários. Normalmente, o processo imigratório ele é baseado na carreira do imigrante. Então, é o imigrante que comprova que ele vai para a América para somar e não subtrair. Então, nós temos, por exemplo, um caso que eu gosto muito de citar, é de uma advogada trabalhista. Todo mundo falou, esse caso é impossível, os Estados Unidos não tem corte trabalhista, o direito do trabalho lá é muito limitado, não tem férias, 13º, como nós temos aqui. Só que a América ela não quer a licença da pessoa, ela quer o conhecimento. Então, na visão do governo americano, ela era uma pessoa que poderia auxiliar na questão da gestão de pessoas. Grande parte da mão de obra nos Estados Unidos é latina. E o mindset do empregado latino é muito diferente do empregador americano. Totalmente Culturas diferente. completamente diferentes. E na visão do governo americano, o conhecimento dela, dessa mão de obra latina, poderia ser um harmonizador entre as empresas americanas e os empregados americanos. Entendi. E o visto dela foi aprovado e ela tem muito sucesso hoje na América. Ou seja, se você é um empresário ou um profissional, entre em contato com o Dr. Vinícius Bicalho, porque vocês podem fazer um estudo, né, daquele profissional, daquela pessoa que quer ir para os Estados Unidos e ali com esse estudo dá um caminho, né, de qual tipo de visto ele pode solicitar. É exatamente isso. Na verdade, nos Estados Unidos, nós temos 187 tipos de vistos. Nossa. Ou seja, para as mais variadas naturezas. E esse estudo começa com o que nós chamamos de avaliação migratória. A gente entende o perfil daquele profissional e traça qual o melhor caminho migratório. E a partir daí nós temos reuniões, conversas para buscar a melhor estratégia e aí sim. E não precisa estar lá, você pode fazer isso. Exatamente, o processo pode ser feito em qualquer lugar do mundo. Então a gente atende clientes que estão aqui no Brasil, clientes que estão em outros países e que desejam ir para os Estados Unidos. Toda troca de documentação é digital, então não tem nada Doutor, presencial. E quais os projetos futuros? O que vocês pretendem? Pretendem fazer alguma outra implantação em outro país? Como é que estão os projetos da Vinícius Bicalho? Na verdade, os projetos da Bicalho hoje, nós estamos trabalhando para retomar o nosso padrão pré-pandemia. Antes da pandemia, nós tínhamos 25 eventos ao redor do mundo que nós fazíamos mostrando como que você pode fazer negócios nesses 3 países que nós atuamos. A pandemia mudou muito isso, a questão das conexões virtuais, e nós passamos a retomar esse projeto no primeiro semestre desse ano. Obviamente, ainda não com a intensidade que nós tínhamos anteriormente, mas a pretensão é que o ano de 2024 a gente volte exatamente ao padrão pré-pandemia, incrementando até alguns países que nós não
visitávamos anteriormente. Excelente. Doutor Vinícius Bicalho, está terminando a nossa entrevista, o nosso tempo, mas eu gostaria de encerrar com as suas palavras, né? Que você deixe uma mensagem ao nosso espectador que deseja ir morar, né, em outro país ou até mesmo empreender. Sim. Júlio, um caso que eu gosto muito de contar, e eu vou fechar a minha participação com ele. Sim. Uma vez eu estava tendo uma reunião nos Estados Unidos com a vice-presidente de uma grande instituição financeira. E ela falou assim, Vinícius, você sabia que o brasileiro é o melhor profissional do mundo? Eu falei, poxa, não é isso que eu escuto. Ela falou, o brasileiro é o melhor profissional do mundo. Ela falou, o bom brasileiro é o melhor profissional do mundo. Ele tem jogo de cintura, ele se adapta, ele é criativo. O grande problema do Brasil é o mau brasileiro, que em contrapartida, ele é o pior do mundo. Então, saiba o lado da mesa do Brasil que você está sentado. E o que eu falo para o nosso telespectador é que o bom brasileiro, ele é desejado em qualquer lugar do mundo e é um sonho possível poder exercer sua atividade nos Estados Unidos, Portugal ou em qualquer país. Excelente. Muito obrigada. prazer. Obrigada pela presença e fica o convite para voltar mais vezes. Com certeza. Obrigado. E o programa IBTV está ficando por aqui. Até o próximo programa, sempre com grandes entrevistas e com profissionais renomados de grande reconhecimento internacional.